Fala, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma leiturazinha bem pequenininha de Corpus Hermeticum, o discurso de iniciação da Tábua de Esmeralda, um dos livros atribuídos a Hermes Trismegisto para falar sobre espiritualidade, afetividade e missão. Tá pronto? Vem comigo! Eu estou num capítulo muito bonito do discurso de iniciação. Aliás, é um livro bem interessante, mais denso que Caibalion, mas vale a pena, tá? Aqui a gente estuda de tudo um pouquinho, vai da obra de Chico à obra hermética, da obra hermética Jung, passeia por Campbell, vai ler o que os ingleses estão escrevendo, porque quando você é amante da sabedoria, quando você ama a sabedoria, você busca a sabedoria, o saber humano, experimentar o sabor de cada coisa, você tem a liberdade de passear por escolas diferentes, e essas escolas diferentes oferecem pontos de vista diferentes de uma mesma realidade integral. E isso é que é o bacana. Por isso que quando nós no círculo nos compreendemos como livres pensadores espiritualizados. Porque a gente precisa ter essa liberdade de transitar pelas escolas de saber, sabe? Me irrita um pouco quando a gente recebe um convite ou vai para um lugar e fala assim, olha, mas aqui só pode falar de espiritismo, viu? Ai, que coisa chata só poder falar disso. Até porque a doutrina dos espíritos ela é extraordinária, ela tem a capacidade de dialogar com todas as escolas de saber humano, mas a gente consegue transformar ela num dogma religioso bem estúpido, imbecil, sem função, né? Reduzido ao preciosismo do institucionalismo religioso e coisas do tipo. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero falar com vocês sobre uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei assim lindo, porque eu nunca falei, ainda não falei e tenho ensaiado para falar sobre afetividade, né, no mundo de hoje. As diversas relações humanas, as diversas expressões do amor entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas de sexos diferentes, enfim. Ainda não havia surgido o ensejo, mas lendo esse texto sobre o Hermes, eu achei o gancho. O Hermes está falando com o Tati, que é o filho dele. E ele está explicando que Deus ao mesmo tempo é inaparente e aparente. Porque como Deus, como ele é o oculto, da qual tudo aquilo que existe ou tudo aquilo que é perceptível, revelado, surge, então ao mesmo tempo que ele é inaparente, ele é aparente, porque ele se manifesta em todas as coisas que ele chama a existência. Mas na verdade ele é o grande existente, ele é o único existente que está por trás de todas as coisas. Ele é o que existe e o que não existe, ele é tudo ao mesmo tempo. Isso é bem interessante o pensamento hermético nisso. E tem um ponto onde no capítulo 5, nos itens 6 e 7, ele vai falar justamente sobre isso, sobre o quanto é possível reconhecer o todo na parte, ou seja, o quanto é possível reconhecer Deus em toda a sua criação. Portanto, o inaparente que é aparente. Ele até diz, logo no início do capítulo para o Tati, ele diz assim, perceba como o ser que parece a maioria inaparente vai tornar-se para ti o mais aparente. Isso aqui para mim é uma definição de sabedoria, não é? A pessoa que é capaz de perceber em todas as coisas, em tudo que há, ele é capaz de perceber que por trás daquilo há um ensejo, há uma característica, há um traço, um jeito, um toque daquele que a criou. Embora aquele que a criou seja impossível de definir, seja impossível de reconhecer visualmente, já que ele existe antes da própria visão e antes da própria luz. Então assim, mas como é curioso perceber que todas as coisas, que a gente pode extrair sabedoria de todas as coisas, a gente pode extrair
O conhecimento do inaparente a partir do aparente, não é? Isso é muito, muito, muito legal, porque isso faz de todos nós filósofos, amantes da sabedoria. Isso faz de todos nós pensadores, porque você começa a olhar para as coisas e começa a perceber os conceitos e os ensinamentos metafísicos que essas coisas oferecem. Veja, então lá no item 6 ele vai falar mais ou menos assim: se quiseres contemplar a Deus através dos seres mortais, desses que vivem sobre a terra e desses que vivem no abismo, considera, meu filho, como o homem é gerado no ventre materno. Examina com cuidado a técnica dessa produção e aprenda que é esta que produz essa bela imagem, essa divina imagem que é o homem. Quem traçou o círculo dos olhos? Quem fez o buraco das narinas e das orelhas? Quem fez a abertura da boca? Quem esticou os músculos e os prendeu? Quem conduziu os canais das veias? Quem solidificou os ossos? Quem recobriu toda a carne de pele? Quem separou os dedos? Quem alargou o coração em forma de pirâmide? Quem conjuntou os nervos? Quem ampliou o fígado? Quem fez as cavidades do pulmão? Quem construiu este amplo receptáculo do baixo ventre? Quem fez as partes nobres bem em evidência e escondeu as vergonhosas? Veja, ele está dizendo, há uma harmonia nessa forma que é produzida no ventre que não pode simplesmente ser consequência, a causa desse efeito que é a forma não pode estar aqui nessa dimensão, como a causa de todas as coisas visíveis também não está nessa dimensão. Da mesma forma que o espírito se projeta sobre a formação do corpo e lhe preside a formação do corpo, assim também Deus se projeta sobre a criação e preside a forma de todas as criações, de tudo aquilo que existe. Ele é o Pai de todas as coisas. Percebe que coisa bacana isso? Então, do mesmo jeito que eu não consigo ver com os meus olhos o espírito que se projeta eletromagneticamente sobre a formação do corpo e lhe preside a formação, da mesma forma, meus olhos não são capazes de contemplar o Deus que se projeta para criar todas as coisas e que é causa primária de todas as coisas. E aí vem uma parte que para mim é fantástica. Veja, depois que ele fala tudo aquilo, né? Quem criou, quem fez isso, quem fez aquilo e tal, e ele fala assim, veja quantas técnicas diferentes aplicadas a uma matéria, quantas obras de arte reunidas em uma única figura, e todas admiravelmente belas, todas exatamente medidas, todas diferentes umas das outras. Isso daqui é maravilhoso. Você chegar a um nível de sabedoria onde você percebe a singularidade de todas as coisas criadas, mesmo dentro de um mesmo conjunto. Então ele olha para o corpo humano e fala, veja, tudo são obras de arte reunidas num só corpo, completamente diferentes entre si, mas reunidas num só corpo, na beleza de um só corpo, organizadas de forma harmoniosa. Da mesma forma, nós não podemos, e aí é que entra uma reflexão, porque ainda existe um preconceito muito grande com as expressões de afetividade. Gente, que não faz sentido, eu me canso só de ter que falar de uma coisa dessa, só de ter que refletir de uma coisa dessa, porque para mim, eu não sei, eu acho que a minha cabeça já está uns 200 anos para frente, eu acho que já me cansa ter que discutir, ter que explicar essas coisas, ou ter que refletir sobre essas coisas, já me cansa ter que abordar esse tipo de preconceito. Ah, não, mas Deus criou o homem e a mulher. Não, querido, Deus criou todas as coisas. Ele é o Pai de todas as coisas, de todas as formas e de todas as expressões. Todas as coisas criadas são admiravelmente belas, admiravelmente perfeitas e essencialmente singulares. Deus não faz duas coisas iguais. Há correspondência entre os planos, entre as situações, entre as coisas, mas elas são singulares, porque a cada um está reservado o seu papel. A cada um está reservado o seu protagonismo. Então, não é possível que a gente queira botar rótulos e dizer que a coisa certa é por aqui ou que o certo é por ali, quando na verdade a espiritualidade nos leva a descobrir a singularidade de quem nós somos e qual é o papel que nós devemos exercer sendo quem nós somos. Percebe? Existe uma causa
Existe uma causa, ainda que invisível, para a nossa manifestação visível. Existe uma causa, e essa causa é o Espírito, como nós intuímos aqui dessa reflexão do Hermes. A causa de tudo que eu sou, a causa de tudo que eu sou é o meu Espírito. Se eu nasci mais barrigudinho, se eu nasci com o cabelo enrolado, se eu nasci mais moreno, se eu nasci mais alto, se eu nasci mais baixo, o meu corpo é fruto da influência eletromagnética do meu espírito sobre o ócito, sobre o óvulo e o espermatozoide. Não foi ao acaso que aquele óvulo e aquele espermatozoide se juntaram. Não foi por acaso que esse meu espírito projetou e imprimiu em cada cromossomo do meu corpo um jeito e um estilo de ser. Portanto, eu nasci assim porque o meu espírito é assim, o meu espírito deu forma, o meu espírito é causa do efeito que eu chamo corpo. Logo, se eu tenho uma expressão sexual A, B ou C, é consequência direta da expressão do meu espírito. Se o meu espírito assim precisa se expressar, é porque ele necessita de vivências, é porque ele projeta com isso vivências e experiências durante esse período encarnatório, para que ele possa avançar ainda mais no seu processo evolutivo. Portanto, não existe vitimação. Não existe vítima. Você é o que você escolheu ser. Portanto, você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo e tem uma expressão sexual homoafetiva, se você é homossexual, ou se você é bissexual, ou whatever, se encaixa em tudo. Veja, você é exatamente a expressão visível de um espírito invisível. Pare de se perguntar por que você nasceu assim. Pare de se vitimizar, pare de assumir a culpa, pare de se envergonhar. Veja, de se envergonhar. Eu vou ler de novo, veja. Quantas técnicas diferentes aplicadas à matéria, quantas obras de arte reunidas numa única figura e todas admiravelmente belas, todas exatamente medidas, todas diferentes umas das outras. Você é um ser singular, de expressão singular, e você tem um papel singular. Veja, esse é o caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade é reconhecer a causa invisível de todas as coisas visíveis. E reconhecendo a causa invisível de todas as coisas visíveis, você evocar dentro de si a força de espírito necessária para você assumir quem você é. Com alegria, com felicidade, não com vergonha, não com medo, não sob os ataques do preconceito. E olha quanto preconceito ainda existe, gente. Mas veja, independente, meu amigo, minha amiga, que você que está assistindo esse vídeo, independente de todo o ataque, de toda a perseguição, de todo o bullying, de todo preconceito que você já viveu na sua vida até hoje, compreenda que você tem um papel singular. Compreenda que cada vez mais é necessário você assumir quem de fato você é. Com juízo, com sintonia com o plano das causas, com o mundo das causas. Para que aí o mundo das causas reoriente a expressão dos efeitos. Isso é lei de causa e efeito. Espiritualidade é buscar sintonia com o mundo das causas para a reorientação do plano dos efeitos, para a reorganização do plano dos efeitos. Então, busque dentro de você a espiritualidade necessária para que você compreenda que o que você é, a forma como você se expressa é uma obra de arte linda, maravilhosa, admirável, feita sob medida para a sua experiência existencial. Sem nenhum pontinho para a esquerda, nenhum pontinho para a direita. Você é exatamente como você deveria ser. A forma como você reage a essa expressão, a forma como você administra essa expressão, a forma como você projeta os próximos passos da sua caminhada é que define realmente quem você é. Não é? Eu me lembro de um cara, uma vez eu vi uma reportagem fantástica.
E um cara falava assim: o sexo da pessoa para quem eu dedico o meu amor não diz nada sobre quem eu sou, mas é a qualidade do amor que eu entrego para essa pessoa, isso diz tudo sobre quem eu sou. É a qualidade do amor que você entrega nas tuas relações que diz quem você é. É a qualidade do amor que você entrega nas tuas relações que revela o propósito desta forma singular pela qual você nasceu e se expressa. Então, não se ocupe ou não se perturbe, não se deixe abalar pelas formas ainda primitivas de preconceito social, de repreensão ou coisas do tipo. Busque o seu caminho de crescimento, busque o seu caminho singular e foque na qualidade do amor que você entrega a todas as suas relações. Isso é quem fará de você uma pessoa que avança no caminho da vida, no caminho da jornada evolutiva. Balanceia essas coisas, supera as possíveis mágoas do preconceito. Eu sei que pesa, eu sei que é chato, eu sei que você pode estar cansado, aflito, que você já pode ter pensado em desistir da sua vida, por exemplo, por conta da sua expressão sexual, por não compreender o porquê a sua expressão, entre aspas, é diferente num mundo aparentemente padronizado, num mundo aparentemente de iguais. Mas isso é uma grande ilusão, isso é uma grande ilusão social. Todos nós somos singulares, todos nós somos indivíduos e existências singulares que precisam de expressão singular. A padronização é um contraefeito da criação. A criação é criativa, a criação é variada, a criação é multicolorida, a criação não é binária, a criação não é preto ou branco, isso ou aquilo, M ou F, né? XX ou XY, não, meu amigo. A criação é muito mais ampla, muito mais variada, porque ela atende de fato à expressão singular do espírito. E esta expressão, veja, essa expressão singular, esse papel singular só pode ser exercido por você, na sua plenitude, na plenitude da sua conexão com o plano das causas, com o plano espiritual que ajudou a moldar você exatamente como você é. Esse papel só pode ser exercido por você. E por que ele só pode ser exercido por você? Que diferença você pode fazer no mundo sendo a melhor pessoa possível exatamente como você é, sem ficar tentando disfarçar ou transformar a sua natureza? Como é que você pode ser a melhor pessoa possível sem mudar a natureza, assumindo quem de fato você é, a sua expressão, os seus sentimentos, as suas singularidades, aquilo que faz sentido para você? Que diferença isso pode fazer na sua comunidade? Que diferença isso pode fazer para outras pessoas que talvez estejam num inferno astral, como que talvez você esteja? Você pode se levantar como um símbolo, você pode se levantar como um exemplo, ou você pode se levantar simplesmente como um ombro que vai estar ali próximo, para dizer: eu amo ser singular, você também deve amar ser singular, porque a criação é criativa, o Criador é criativo, e é na diversidade que ele se apresenta, é na diversidade das aparências que ele manifesta a sua totalidade, não é? Para nossa reflexão. Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante. We got love that we'll never need to hide.